Boa noite a todos, então. É sempre com prazer enorme que eu participo, né, de alguma aula, porque é, é gostoso ser útil ao próximo, é gostoso a gente sentir que a gente está fazendo a diferença nesse mundo. E eu estava aqui, vocês estavam iniciando a aula, eu estava lembrando de quando eu me tornei discípulo, já há 6 anos, 7 anos atrás, e de quanto, né, isso fez diferença para mim, né? Então, é um rito de passagem, mas que, se vocês continuarem investindo, né, o tempo, o trabalho em vocês, em reforma, vocês vão ver que faz toda a diferença nós sermos discípulos e, de fato, né, não só com o título. Muitos de nós se iniciam, mas depois viram mero trabalhadores da casa, eventualmente, e alguns até, né, param. Tudo bem, esse é o caminho de cada um. Mas quando a gente se envolve mais, aí começa a fazer a diferença. E é de coração que eu falo, é um prazer enorme poder preparar a aula, né, e vir aqui trazer um pouco, né, de informação, de reflexões para vocês. A aula de hoje, na verdade, é a continuação de outras duas, que eu vou fazer referência durante a aula, e nos traz, né, vários conceitos que, se bem utilizados, nos tornam espíritos encarnados neste plano muito melhores, né? Então, eu vou aqui compartilhar minha tela para usar os slides como referência do que eu vou falar. Eu estou gravando essa aula, eu vou editar e depois eu vou deixar disponível o link no YouTube para quem quiser depois acompanhar. O tema, então, da aula é regras de conduta, aula 113, vocês já estão, né, terminando aí a caminhada, né, da escola, foram só mais 2 horas aulas teóricas, e, como eu falei, a continuação de outras duas. Bem, regras de conduta, eu vou começar trazendo aqui uma mensagem de Jesus. A árvore boa dá bons frutos. Isso tem que ficar claro para a gente, né? Nós sermos pessoas boas, não basta simplesmente parecer ser bom. Nós temos que sermos bons. E para sermos bons, nós temos que fazer o bem. E fazer o bem não é fazer o bem eventualmente, é fazer o bem o tempo todo, é ser bom o tempo todo. Fazer o bem não significa ser bom. Eu posso fazer o bem para o meu próximo e não ser bom. Fazer simplesmente uma questão de status, de vaidade, de querer parecer ser bom, mas ser bom significa fazer o bem. Agora, fazer o bem não significa necessariamente ser bom. Porque quando nós somos bons por inteiro. Mesmo quando estamos sozinhos, em nossos quartos, em nossas casas, nós estamos com bons pensamentos, bons sentimentos, nós não temos pensamento oculto nenhum de maldade, de raiva, de ódio, enfim. Nós vibramos o bem, o amor, o tempo todo. Agora, em Lucas, capítulo 6, Jesus nos diz, então, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas.
O homem bom tira coisas boas do bom tesouro, que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, que nós, né, eu me incluo, possamos sermos bons de maneira integral, de maneira intensa, o tempo todo. Eu vou no trabalho fazer o meu melhor, porque eu quero ser bom de maneira plena, independente se meu chefe está olhando ou não o que eu estou fazendo, independente se ele vai me elogiar, independente se ele vai me dar uma promoção, independente se ele vai me dar um aumento de salário. Eu vou fazer o meu melhor porque eu preciso ser bom. Eu preciso fazer a minha parte nesse universo. Ser bom o tempo todo, independente de qualquer tipo de reconhecimento, de paga. Nós como comportamento, somos uma somatória de coisas, né? De leis morais, que nós acabamos, né, adquirindo através da nossa família, através das escolas básicas, né, do fundamental. Então, a nossa educação moral, a nossa ética, nós acumulamos, nós ganhamos nessa parte da nossa vida. Podemos continuar, né, ao nosso interesse. Cultura, isso vai de cada um, né? Mas a gente tem que lembrar que a cultura não vem só da educação formal, a cultura também vem de cultura da nossa educação informal, e a educação informal só depende de nós, do nosso interesse. E as leis humanas. Essa somatória constrói o nosso comportamento, e o nosso comportamento é o que nós mostramos para o mundo. Não é verdadeiramente o que somos, mas é o que nós mostramos para o mundo, para nos encaixarmos, né, na lei moral, na cultura de onde nós estivermos inseridos como espíritos encarnados, e nas leis humanas. Aqui na escola, nós tivemos uma aula, a aula 107, que nos trouxe, né, referências de como sermos cristãos, de como vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus em nossas casas. Porque não tem melhor laboratório que nossas casas, né? Onde nós ficamos boa parte do nosso existir nesse plano, onde nós interagimos com os nossos amores. Na aula 108, a abordagem foi nós, religiosos cristãos, vivendo no meio religioso e no meio profano. Ou seja, que personagem nós representamos quando estamos inseridos no meio religioso, por exemplo, nas nossas casas espíritas, por exemplo, em nosso trabalho, né? Ou então em uma atividade qualquer profana. Hoje, na aula 113, eu vou trazer, então, dicas, poderes que nós podemos utilizar para materializar o que foi visto nessas duas aulas, 107 e 108, que são que é esta aula, regras de conduta. Bem, todos nós queremos o reino dos céus. Lembrando que reino dos céus não é um local no espaço-tempo, seja no plano físico ou no plano espiritual. O reino dos céus é um estado de consciência de sintonia plena com o divino. Nós fomos emanados do divino e estamos retornando ao divino. E nessa trajetória, nessa estrada de retorno, nós vamos ganhando experiências através de diversos reinos, através de diversos planos. Os evangélicos, né, têm uma visão, tem uma analogia que eu acho bastante interessante, que é você
quer dizer que nós precisamos sermos eleitos para a barca da salvação. Então, Jesus é o comandante dessa barca, desse navio, e para que nós alcancemos o reino dos céus, o reino de Deus, nós precisamos, né, de um passaporte para entrar nessa barca. Mas aí, como a gente vai fazer vai aplicar essa analogia às diferentes religiões cristãs, a gente percebe como que existem diferenças em como conseguir esse passaporte. No judaísmo, para que nós consigamos esse passaporte para ir para o reino de Deus, para o reino dos céus, nós precisamos ou termos nascido judeus ou termos nos convertidos ao judaísmo. Porque os judeus é o povo eleito. O judeu é o povo que tem o passaporte que leva ao reino dos céus. Essa é a visão do judaísmo. Se nós formos evangélicos ou católicos, para nós conseguirmos esse passaporte que nos dá direito a entrar nessa barca que vai nos levar ao reino de Deus, basta que nós nos arrependamos, basta que nós aceitemos de coração aquilo que Jesus nos trouxe, que Jesus, né, vai nos deixar entrar na barca. Ou seja, basta nós nos apresentarmos a Jesus dizendo que temos fé, que confiamos, que aceitamos o que ele nos ensinou. E nós podemos fazer isso até, inclusive, no momento da nossa passagem para o plano espiritual. Então, na extrema-unção, se nós nos arrependemos e dizemos que confiamos em Jesus, ele vai nos deixar entrar, o nosso passaporte estará válido, nós estaremos eleitos. No Espiritismo, na nossa doutrina, esse passaporte é um pouco mais complicado a conquistar, né? Essa eleição não é tão fácil para conseguirmos esse passaporte, porque nós precisamos comprar esse passaporte que nos dá direito à barca. E como é feita essa compra do passaporte? Com a prática do amor, da caridade. E aí, esse espírito, Benjamin Teixeira, ele nos traz, então, as condições. 1. Torne sua vida uma estrada de amor. 2. O amor converta em doação e serviço ao próximo. 3. O serviço faça o libertador, que ensina o autossuprimento em vez de criar dependência. Ou seja, na nossa doutrina, para que nós consigamos o passaporte, sermos eleitos, nós precisamos nos doar. Nós precisamos amar o nosso próximo para cumprir, assim, a lei maior que Jesus nos trouxe do Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Sermos bons de maneira intensa, com verdade, em verdade. Se nós tivermos essa consciência do nosso dia a dia neste plano, vivermos dessa forma, altruísta, amando ao próximo de maneira incondicional, nós conseguiremos, com certeza, sermos eleitos. Nós vamos conseguir o nosso passaporte. Então, nós temos aí uma referência que é o que Jesus nos trouxe. Mas não teve só Jesus, né, como referência. Existiam outras referências em outras culturas que, de certa forma, foram representantes do divino, no sentido que eles trouxeram referências de caminhada, conceitos que nos ajudam a todo espírito encarnado a caminhar. Desencarnado também, porque a evolução não se dá só nesse plano, na verdade, se dá o tempo todo. Mesmo quando desencarnados, nós continuamos a nossa evolução em outros planos.
Nesse slide está representado aí, né, a figura do Buda, de Jesus e de Krishna, que são avatares, né, do budismo, cristianismo e do hinduísmo. E trouxeram, apesar de poucos de nós do Ocidente conhecer, também várias verdades, né, vários conceitos que nos servem de referência para a caminhada. Então, na nossa conduta, para que nós possamos caminhar nessa estrada sem nos perdermos, sem patinarmos, caminhar nessa estrada que nos leva ao reino dos céus, ao reino de Deus, caminharmos de maneira mais reta, nós precisamos dessas referências, desses indicativos, desses marcos que esses avatares, que esses espíritos iluminados nos deixaram quando estiveram aqui encarnados. Porque assim, se nós seguirmos os seus exemplos, os seus ensinamentos, nós estaremos sendo bons de verdade. Então, falando agora com mais detalhe, com mais foco na conduta que nós devemos seguir, a conduta é nós conhecermos os ensinamentos dos avatares e a praticarmos, né, com tudo o que pudermos. Não é fácil, porque exige disciplina, exige esforço de cada um de nós. Nós vamos pisar no tomate? Vamos, com certeza, porque não somos perfeitos. Mas nós temos que, diariamente, fazer um ato de contrição, de análise do nosso dia, como Santo Agostinho fazia, e ver aonde nós tivemos maus pensamentos, maus sentimentos, aonde nós produzimos palavras destrutivas ou atos, né, que prejudicaram de alguma forma a nossa evolução ou a evolução do nosso próximo. Porque se nós tivermos essa preocupação, nós com certeza vamos caminhar melhor, mais rápido nessa estrada. Mas se pisarmos no tomate, e vamos pisar, faz parte, que nós não fiquemos, né, nos martirizando por causa desse erro. Que esse erro nos sirva de experiência e vamos tentar não pisar de novo no tomate. Mas sempre de maneira responsável, tentando fazer o nosso melhor. Como nós somos seres sociais, ninguém evolui sozinho e ninguém pode ser feliz sozinho. Não tem como ser feliz. Eu vou ser feliz, né, numa ilha isolada. Como que a gente consegue ser feliz numa ilha isolada? Que graça tem ser feliz sozinho? Se é que é possível. Né? Então, a felicidade é um estado de espírito e depende da relação que nós temos com a sociedade, com os outros espíritos que estão à nossa volta. A nossa conduta social, então, que é a interação, que vai definir a interação que nós temos com os espíritos que estão à nossa volta, com o universo que está à nossa volta, depende da nossa vigília diária, né, das regras morais, éticas, que regem a nossa sociedade. Do respeito à privacidade e intimidade do nosso próximo. Nós temos que fazer a nossa parte, mesmo que não respeitem, né, a nossa privacidade ou a nossa intimidade. Se nós não respeitarmos o nosso próximo, nós estaremos nos igualando a ele. É aquela história da pessoa nos faz mal, algum mal por atos ou omissões, ou por palavras ou não palavras,
ou até por pensamento e sentimento, e nós, né, devolvemos, de alguma forma, esse mal que recebemos. Nós estamos aí nos igualando por baixo. E eu não estou querendo dizer que isso seja difícil, que seja complicado, porque é trabalhoso, exige a prática do amor, exige que nós sejamos bons de verdade. Alguém nos faz mal e nós perdoarmos o mal que essa pessoa nos fez. Nós temos que lembrar que o perdão ao próximo, na verdade, é dissolver em nós o sentimento ruim causado pela outra pessoa. O perdão faz mais bem para nós que para outra pessoa. As pessoas confundem muito o desculpar com o perdoar. O desculpar é tirar a culpa do outro. E eu posso praticar o perdão sem desculpar. Eu não tiro a culpa do outro, mas eu perdoo o outro, porque ele é filho do mesmo pai. Ele é um espírito encarnado como eu. Pode estar, de repente, numa encarnação ruim, como eu provavelmente estive em outras, ou estou nessa. Então, eu amo porque é meu irmão. Temos o mesmo pai, a mesma origem, estão na mesma estrada evolutiva. Mas eu não tiro a culpa do que ele fez. Esse perdão é dissolver, então, esses sentimentos gerados pela ação, pelo agir do nosso próximo. Isso faz bem para nós. Agora, se eu vou tirar a culpa ou não do outro, isso, né, a desculpa faz bem para o outro, que se sente mais leve porque nós o desculpamos. O importante é nós sermos bons. E aí vem a questão do perdão, do amor mesmo, da prática do amor. E não estou falando que isso é fácil, porque realmente requer muita capacidade nossa de doação. A conduta social, né, também tem a ver com a internet, porque hoje nós nos relacionamos com o nosso próximo não só de maneira física, mas muito de maneira virtual. Então, nós temos que também nos equilibrar, nos observar com relação ao uso das redes sociais, por exemplo. Instagram, Facebook, WhatsApp e outras. Porque nós podemos causar mal ao nosso próximo, não só com palavras ou com atos, mas também com o que escrevemos, com o que enviamos. Podemos despertar pensamentos, sentimentos ruins no nosso próximo. E nós precisamos ser agentes transformadores do universo à nossa volta de maneira positiva, emanando energias construtivas. E essa emanação de energias construtivas se dá através do nosso pensar, do nosso sentir. Vibrar é isso, pensar e sentir. Também temos que nos preocupar com o bom senso. O bom senso não deve ser confundido com o senso comum. Porque o senso comum é aquilo que a sociedade em que estamos inseridos adota como bom senso de maneira comum. Mas não significa que é o nosso bom senso. O nosso bom senso tem a ver com o bem sentir. Tem a ver com a sintonia com o Pai. Tem a ver com o uso dos poderes, das práticas que eu daqui a pouco vou colocar. E isso vai nos trazer o bom senso. E se nós, com o nosso bom senso, pudermos influenciar o senso comum de maneira positiva, que bom. Mas o bom senso, por exemplo, vai nos permitir
utilizar o nosso livre-arbítrio com responsabilidade. E isso é bastante relevante para que nós não nos percamos na caminhada que fazemos. Nós temos que lembrar que nessa estrada que todos nós caminhamos, existem espíritos de toda ordem. Espíritos que estão no reino nominal como nós, espíritos que também são emanações do Pai, mas que estão ainda no reino animal ou no reino vegetal, evoluindo. Nós já passamos por esses reinos. Tem espíritos que estão em reinos mais à frente que o nosso, reinos angelicais. Tem espíritos que não precisam mais da matéria para evoluem só nos planos astrais, mentais, enfim, evoluem, mas todos estão na mesma estrada evolutiva. Nessa estrada tem espíritos cristãos, espíritos hinduístas, budistas, mas também tem espíritos que são ateus, que são agnósticos. E cada um com a sua consciência do mundo, do universo que lhe cerca. Cada um com uma mochilinha nas costas, tentando chegar no destino. Alguns com uma consciência maior, outros com uma consciência menor. Alguns possuem instrumentos que lhe ajudam na caminhada. Então, sei lá, levam binóculos que permitem que vejam mais longe. Tem um croquis da estrada. Alguns são mais curiosos, outros menos disciplinados. Então, os mais curiosos, né, se desviam com facilidade da estrada principal, porque essa estrada, que todos nós seguimos, não é pavimentada, não é iluminada, não tem calçamento nenhum, guia nenhuma, não tem nenhum tipo de referência de caminhada. Ela é cheia de desvios, de cruzamentos, de entroncamentos. E cada um segue o caminho que julga ser o melhor, caminho mais rápido ao reino de Deus. Alguns, inclusive, querem nos convencer a trilhar um determinado caminho porque julgam melhor. E, às vezes, nós nos confundimos e vamos por este caminho. Enfim, nós temos que lembrar que todos que estão na estrada são nossos irmãos. Que todos têm o livre-arbítrio de fazer esse ou aquele caminho, ou até mesmo parar e ficar observando as belezas da natureza, do universo. E ficar patinando num determinado ponto, observando a beleza da natureza, ou se divertindo de alguma forma. O bom senso está justamente nessa consciência que precisamos caminhar da melhor maneira possível, utilizando o nosso livre-arbítrio com responsabilidade. Então, a conduta como um todo significa nós procurarmos sermos bons, nos relacionando com o universo que nos cerca, exercendo o nosso livre-arbítrio com toda a responsabilidade que a nossa consciência nos traz. Agora eu vou começar a falar de alguns poderes que nós podemos utilizar para facilitar a nossa caminhada. Técnicas que nos permitem ter uma conduta melhor nessa caminhada que fazemos. Eu estou colocando aqui informação, né, conceitos, trazendo algumas reflexões, mas a qualquer momento, se alguém quiser comentar alguma coisa, né, sobre o que eu estou falando, ou perguntar alguma coisa, fique à vontade de ligar o microfone e se colocar, tá, gente?
Eu não vou ficar interrompendo para perguntar se todos entenderam, se alguém tem alguma dúvida, porque tem bastante coisa para falar e eu acho que está, de certa forma, claro que isso é possível de ser feito a qualquer tempo. Então, eu vou tocar. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é o poder do silêncio. O silêncio é um poder, porque nos permite nos sintonizar melhor com os bons espíritos, com o divino. Quando nós estamos com a mente ruidosa, televisão, música, não significa que não podemos ouvir TV, não significa que não podemos ouvir música, não significa que não podemos estar em ambientes ruidosos. Sim, podemos. O que nós devemos ter é a consciência que nós precisamos, periodicamente, praticar o silêncio, a voz do silêncio, porque nesse silêncio, nessa paz interior, nesse silêncio interior, nós conseguimos enxergar melhor o universo que nos cerca e nós mesmos. E isso é uma arte de nós praticarmos. Não significa sermos taciturnos no trabalho, não falar com ninguém, não. Aqui nós temos controle sobre o nosso verbo, que nós não ficamos gastando energia à toa, porque nós manifestamos, nós, espíritos encarnados, nos manifestamos através do nosso verbo, que é o ato de falar. O verbo tem poder, tanto para construir como para destruir, e através das nossas ações. Mas nós também temos o poder de construir o universo à nossa volta com o que pensamos e sentimos. Porque antes de verbalizar e antes de atuar na matéria, nós pensamos e sentimos. Não existe o falar, não existe o fazer sem antes pensar e sentir de alguma forma. Mas nós podemos não falar nada, não fazer nada e influenciar o nosso universo à nossa volta pensando e sentindo. Porque nós, o tempo todo, irradiamos energias eletromagnéticas, energias térmicas. Nós absorvemos energia do universo que nos cerca, através da alimentação, através do ato de respirar, através da absorção do prana, que é a energia divina que banha todo o universo. Então, nós recebemos essas energias e gastamos parte dessas energias que absorvemos, né, fazendo a nossa máquina biológica, o nosso corpo funcionar, e também irradiando essas energias, emanando essas energias para o universo à nossa volta. E esse ato de emanar a energia, não precisa necessariamente usarmos o verbo ou agir de alguma forma. Basta que nós pensemos e sentimos que nós vamos irradiar. Por isso que as vibrações que nós fazemos em grupo são bastante importantes, porque nós, juntos, nós somos mais fortes, emitimos energias, irradiamos energia de uma maneira mais plena, né? De uma maneira mais potente, como rádios transmissores mesmo. E é importante sentir que quanto mais sentirmos, mais essa energia forte será emanada. Só que a energia, ela pode ser construtiva ou destrutiva de acordo com nós a usinarmos. E nós usinamos, nós processamos energia com o nosso ato de pensar e sentir. Principalmente pensar. Então, o silêncio é bom para que nós tenhamos a consciência que devemos processar boas energias, irradiar boas energias, para construirmos um universo adequado à nossa volta. Sem esperar nenhum tipo de retorno, porque a gente na verdade, confia na providência divina. A gente aceita a justiça divina,
porque a gente sabe que é tudo causa e efeito. Então, se nós recebemos as energias e irradiarmos boas energias através de nossa usinagem, nós vamos receber mais energia por causa da lei da conservação de energia. Quanto mais boas energias doarmos para o universo, mais boas energias vamos receber para manter o balanço energético. Mais empoderados vamos ficar, mais poderosos vamos ficar no sentido de mais ser. Então, o silêncio, né, é algo que nós devemos praticar com certa constância. Não ficar fazendo fuxico, comentários não produtivos, gastando, né, tempo demais em demasia com televisão, com rádio, com música. Fazer as coisas com equilíbrio. Outro poder, o poder da inspiração. É o poder do silêncio, é uma coisa que nós devemos praticar, porque nos facilita a conexão com o Pai, com a boa espiritualidade, e o da inspiração. A inspiração vem de fora. Não confunda inspiração com motivação. A inspiração é que nos facilita nos motivarmos para caminhar de uma forma melhor. Nós podemos obter essa inspiração de diferentes formas, né? Na beleza do universo que nos cerca, na forma de que uma pessoa que conheçamos age, pensa, sente, em algum personagem da história, alguma personalidade da história da humanidade, num companheiro, numa companheira. Ou seja, a inspiração é algo que vem de fora, né? E nos ajuda a caminhar de uma forma melhor, a produzir boas obras. Lembrando que as nossas obras é o que nós fazemos, né? São o que nós falamos. Ou seja, se alguém perguntar como é o Luiz, as pessoas que me conhecem vão lembrar das coisas que falei, das coisas que fiz, ou seja, das minhas obras. E as minhas obras podem ser inspiradas, sendo que essa inspiração, né, vem de fora para dentro. Isso não significa iluminação. A iluminação é de dentro para fora. Mas eu posso me guiar, me referenciar com personagens da história, por exemplo, como Jesus, que me inspirem a ser um espírito melhor. Ou seja, eles me ensinam a como me iluminar, a como acender, fazer com que o espírito divino que está em mim, a centelha divina que está em mim, possa brilhar, possa resplandecer. Como Jesus colocou, que nós somos a luz do mundo, cada um de nós, que temos a centelha divina em nós. Ela só precisa brilhar. E nós precisamos aprender a fazer ela brilhar. E então, com a inspiração que nós podemos buscar externamente, nós podemos brilhar de uma maneira melhor. Eu trouxe uma frase aí do Rumi, que diz o seguinte, que a inspiração está dentro de você. Sim, porque eu preciso do silêncio para perceber a inspiração que está à minha volta e que está dentro de mim. Porque a inspiração que está dentro de mim é a centelha divina. Então, o silêncio me ajuda a perceber a inspiração, né, as fontes de inspiração que estão à minha volta e me permite a perceber as fontes de inspiração que está em mim. Mas aí é preciso, então, que a gente não confunda inspiração com intuição. Nós, espírita,
alguns de nós confundimos esses conceitos de inspiração e intuição, a ponto de dizer que vou pedir intuição para os bons espíritos. Não, eu peço inspiração para os bons espíritos. A intuição é uma coisa interna, é uma coisa do meu espírito que vem da minha experiência evolutiva. A intuição, então, é algo que eu já sei, que está lá no meu subconsciente, no meu inconsciente, e que em determinados momentos aflora. Então, a minha intuição, né, não deve ser confundido com a minha inspiração, porque a inspiração vem dos outros. Não confundam com motivação, como eu já coloquei, né? E muito menos com intuição, porque intuição é todo o meu histórico de espírito evoluído. Então, a intuição é uma coisa meio que não tem muita explicação, né? Eu sei que aquilo é verdade, eu sei que aquilo vai acontecer, eu sei que não é de um determinado jeito, é de outro. Eu percebo, eu tenho uma percepção, eu não sei como. Eu tenho essa percepção, que vem de mim, vem de dentro. Não é alguém que me deu a intuição, veio de mim. Diferente da inspiração. Porque a inspiração me ajuda a me dar motivação. Mas a motivação, né, é uma coisa minha. Não depende necessariamente só de inspiração. Me ajuda a me motivar. Agora, a intuição é algo de dentro. E aí, para quem pretende continuar os estudos, no curso de médiuns, eu não sei se alguém já está fazendo, a gente aprende a usar mais tanto a inspiração como a intuição. Que são fenômenos mediúnicos, sim. A inspiração e a intuição, né, estão mais conectadas com nossos chakras superiores. Enquanto que as nossas percepções físicas e emocionais estão nos chakras inferiores. Então, nós pensamos, sentimos, e com os nossos pensar e sentir que a intuição consegue, através dos nossos chakras e ductos que nos conectam com os nossos plexos nervosos, que nós nos manifestamos no universo físico através da intuição e da inspiração. Ou seja, é através dos nossos plexos nervosos que nós captamos a inspiração que vem de fora, e através dos nossos plexos nervosos que nós recebemos as nossas intuições. Na verdade, o nosso espírito, né, nós somos espíritos, a gente tem uma tendência a confundir o nosso espírito com o corpo, quer dizer, nós somos espíritos e temos um corpo, uma máquina biológica, e não somos um corpo que temos um espírito. Não, nós somos espírito. Então, nós, espíritos, para controlar o corpo físico, nós fazemos isso através dos nossos chakras. Os nossos chakras estão conectados no nosso corpo astral, e via duplo etéreo se conecta com o nosso corpo físico, né, através dos plexos nervosos. Então, nós percebemos o mundo que nos cerca e nos manifestamos no mundo que nos cerca, utilizando essa máquina biológica, controlando essa máquina biológica através dos nossos chakras e desses ductos, que conectam o nosso corpo astral com o nosso corpo físico, com o corpo duplo etéreo no meio.
Para quem vai fazer o curso médio, vai ver isso com bastante calma. Eu só estou apresentando esse conceito. Porque na mediunidade, nós podemos, por isso que o curso é Educação Mediúnica, nós podemos nos educar de tal forma que nós podemos manifestar a nossa mediunidade através de efeitos físicos ou através de efeitos intelectuais. A inspiração e a intuição tem a ver com os efeitos intelectuais. Até cito aí nesse slide diversos exemplos de manifestações do intelecto, né? Inspiração, intuição, vidência, audiência, psicometria, desdobramento, psicografia, psicofonia e curadores. Enquanto os efeitos físicos, né? O médium, né? Ele transfere dos planos de matéria menos densa, e utilizando o ectoplasma, eles produzem efeitos físicos, ou seja, efeitos que, de alguma forma, atuam na matéria. Inspiração e intuição tem a ver com efeito intelectual, e no curso de educação mediúnica, isso é trabalhado, né, trabalhado um pouco, para que nós possamos utilizar melhor a nossa inspiração e intuição. O fato é que nós devemos respeitar bastante a nossa intuição, porque é um conhecimento que nós já temos, é uma experiência que nós já temos, que está em nós, só está de certa maneira oculta, que aflora em determinados momentos, e nós podemos fazer isso aflorar trabalhando. E a inspiração, né, são fontes que estão fora de nós, espíritos, que também de certa forma, nos empodera, nos motivando para que nós possamos, de repente, fazer uma psicografia. Eu posso fazer uma psicografia inspirada ou intuída. Inspirada é quando um espírito, tipo Emmanuel, né, passa informação para um espírito encarnado para ele escrever. Intuição é quando o espírito, né, materializa uma informação que é dele. Né? Então, aí, ele não precisa necessariamente usar um codinome. Chico, né, ele fazia uma psicografia inspirada, porque ele, na verdade, era um intérprete, né, um veículo, né, um instrumento utilizado por outros espíritos, mais conhecidos, o Emmanuel e o André Luiz, mas ele também servia de instrumento para outros espíritos desencarnados. Já a intuição, né, é uma coisa interior. Pietro Baldi, né, ele dizia que os livros deles, a maioria era intuída, mas também tinha coisa inspirada. Então, na lei do silêncio, cada vez que você critica alguém ou faz comentários sobre briga de vizinhos, sobre assaltos, problemas pessoais ou ciúmes, você aumenta a energia negativa que acaba somatizando nos corpos sutis até chegar ao corpo físico, seja como doenças, acidentes, etc. Enfim, nós somos espíritos, nós temos vários corpos, como vocês já viram no curso. Então, o nosso espírito, ele começa a se manifestar quando ele pensa algo negativo, algo ruim, destrutivo, esse pensamento, né, ele vai se materializando, quanto mais pensamos, ele vai se solidificando e vai passando de matérias menos densas, como, por exemplo, o mental superior, para matérias menos densas, para planos mais densos, como, por exemplo, o mental inferior, né, astral, até o físico. Ou seja, é lógico que a nossa máquina biológica se desgasta, como toda máquina, né, com o tempo. É fato isso. Todos nós temos um prazo de validade. Mas esse desgaste pode ser ainda maior
se nós não cuidarmos de nossa máquina biológica, tipo, tivermos vícios que prejudiquem o funcionamento da máquina, como, por exemplo, fumar. Não estou dizendo que o fumo mata alguém de maneira direta, não. Estou querendo dizer, estou dando um exemplo, inclusive, que se nós tínhamos uma programação para vivermos 90 anos, né, se com o vício de fumo, de repente vamos viver 85, porque nós prejudicamos a máquina de alguma forma. Mas pode ser que uma pessoa que não fume, ela tenha outros vícios ou não cuida do corpo e consiga prejudicar ainda mais. Ela tinha 90 anos, mas ela não fuma, né? Mas ela tem outros problemas que ela precisa cuidar e por não cuidar vai viver 80. É mais ou menos isso. Mas, enfim, além, né, disso, com os nossos pensamentos, nós podemos trazer prejuízos à nossa máquina biológica e essa máquina biológica, a partir de um limite de energia vital, o espírito não consegue mais controlar ela e vem a morte física. Ou seja, o espírito perde o corpo de manifestação, né? E aí ele vai ficar no astral ou no mental, depende do seu nível evolutivo, até conseguir plasmar, pacificar um outro corpo para se manifestar novamente no meio físico. Mas, então, essa lei do silêncio não é só se manter calado, sem falar nada. É cuidar dos pensamentos, que os nossos pensamentos não produzam energias destrutivas aos nossos corpos mais sutis, como a nossa máquina biológica, o nosso corpo físico. E aí vem, então, o poder das palavras, né? Então, eu já falei do poder do silêncio, que nos facilita a conexão com o divino, falei aí da questão da inspiração e da intuição, e agora o poder das palavras. As palavras têm um grande poder, porque é energia irradiada por nós. Como eu já coloquei, ela pode ser destrutiva ou construtiva. Então, nós precisamos cuidar do que nós emitimos através do nosso verbo. E a maioria de nós não se percebe disso. Por isso que no mundo, na cultura oriental, se usa muito a questão de mantras. Os mantras, de certa forma, emitem energias que revigoram o corpo físico de quem está pronunciando mantra. Mantras são sons que são pronunciados, sons repetitivos, como também influencia, né, no mundo que lhe cerca. Uma reza, um Pai Nosso, é um mantra. As palavras têm poder. Uma palavra você pode fazer com que uma pessoa saia de um estado depressivo ou entre num estado depressivo. Com palavras, eu posso fazer com uma planta murche ou uma planta brilhe em termos de aparência. A palavra tem poder e a gente tem que ter essa consciência que o que nós materializamos, o nosso pensamento, que palavra é isso, o verbo é isso, o pensamento que nós materializamos através da palavra tem poder, tanto de construir como de destruir. E nós temos que lembrar que o nosso pensamento hoje não se materializa só através da palavra falada, né? Nosso pensamento hoje, ele pode se materializar de diferentes maneiras. Então, como eu já coloquei também hoje, nós temos que cuidar muito do que nós colocamos, né, em nossas redes sociais, em nossas manifestações, né, através da internet, porque nós estamos, de uma forma ou de outra, ajudando ou prejudicando o universo à nossa volta, né? Ou seja, estamos construindo ou destruindo, né, trabalhando bem ou mal o universo que nos cerca. Poder do olhar, né? Então, além do poder da palavra, o nosso olhar, então existe a questão do mal olhado, pode, né, porque nós emanamos energia também através dos nossos olhos, nós podemos também alterar o universo à nossa volta. Então, nós temos que tomar cuidado, né, como nós vemos o mundo.
Porque a, a, a visão que nós damos, porque nós podemos olhar o lado bom ou o lado ruim. Se nós só ficarmos destacando, olhando o lado ruim, nos colocando num ponto de vista onde tudo é ruim, nós vamos construir esse universo, nós vamos ajudar a construir esse universo à nossa volta. Então, nós precisamos, né, ter essa consciência que nós precisamos nos manter sempre com um olhar construtivo, um olhar de amor, um olhar otimista. Por mais complicado que esteja o nosso momento atual, né? Cada um de nós tem o que merece ter na medida exata do que pensa e sente. Então, o nosso olhar influencia no modo de nós pensarmos e sentirmos. E como o nosso pensar e sentir é a forma como nós usinamos energia e depois irradiamos, nós temos que tomar cuidado com a forma como nós olhamos. Eu posso matar uma planta, não só com o meu verbo, mas com o meu olhar. Eu posso prejudicar um outro espírito encarnado com o meu verbo ou com o meu olhar. Então, eu tenho que lembrar que eu também, da mesma forma que eu posso destruir, eu posso construir com o meu verbo, eu posso construir com o meu olhar o mundo que me cerca. E, para terminar, eu queria falar dos gestos. Né? Quem já fez curso de passe, eu não sei se algum de vocês já fez ou pretende fazer, fica bem claro o poder que os gestos têm de transformar o mundo que nos cerca. Todos nós, cada um de nós, pode praticar ações de autocura, como podemos curar o nosso próximo. Jesus nos disse isso, né? Que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Na medida da nossa consciência do divino, na medida do nosso poder pessoal, na medida da nossa vontade, na medida do nosso amor ao próximo. O passe, na verdade, são formas de nós irradiarmos a energia que nós usinamos de maneira direcionada. Eu posso fazer isso só com o meu pensar. Mas quando eu uso as minhas mãos, eu faço isso de uma maneira mais eficaz. Então, nós não podemos desprezar o poder das nossas mãos, os poderes dos nossos gestos. Nós podemos aproximar ou afastar pessoas, nós podemos, com os nossos gestos, curar ou causar danos ao nosso próximo. O abraço, né? Todos nós já fomos abraçados alguma vez. E quando esse abraço é recíproco, é incomparável, né? O bem que nós sentimos, né? O prazer que nós sentimos e que nós causamos. É gesto, é poder de gesto. Não deixa de ser uma espécie de passe. Então, palavras têm poder, mas são gestos nobres e lindas, atitudes que tornam melhor. Façamos por merecer. Né? Ou seja, vamos tomar cuidado, né, com os nossos gestos, com o nosso olhar, com nossas palavras. Vamos procurar nos conectarmos mais com a espiritualidade, praticando o silêncio não só do verbo, mas o silêncio interior, né? do pensamento sem ruídos. Vamos procurar desenvolver a nossa inspiração e a nossa intuição. Né? Então, para terminar esse último slide, né? Palavras de Jesus. Vós sois, está errado, vós sois o sal da terra que o torna suportável. Se perderem seu sabor, que acontecerá ao mundo? Ou seja, nós somos o tempero. Nós temperamos a nossa vida e a vida do nosso próximo.
Vocês são a luz do mundo, uma cidade sobre o monte brilhando durante a noite para ser vista por todos. Cada um de nós devemos nos iluminarmos para iluminarmos o universo que nos cerca, não para nossa glória, mas para a glória do nosso Pai, que nos deu a oportunidade de sermos úteis. É isso, né? Eu vou, como eu prometi, deixar esse PowerPoint e um vídeo depois disponível, e eu gostaria que depois vocês refletissem sobre essas coisas que eu coloquei, porque tem muitos conceitos que fazem toda a diferença no nosso dia a dia, na nossa evolução. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa?